Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Finalmente estou retomando aqui os vídeos, não é mesmo? E não reparem se vocês escutarem alguns barulhos externos, que isso é chuva. Finalmente está chovendo em Fortaleza, gente. Vocês têm noção que é isso? Fortaleza é muito quente, certo? Então, como eu não tenho microfone e eu também não consigo abafar totalmente o barulho de chuva, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá certo? E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre o livro O Último dos Moicanos, que, se vocês viram o meu vídeo passado, né, meu último vídeo, ele é o primeiro livro, então, da minha lista de 12 livros para 2020. Confesso que não foi uma experiência das mais agradáveis, mas eu vou já chegar lá, tá? E uma coisa que você precisa ter em mente é que você precisa transportar a sua mente para a mentalidade daquele século para você poder conseguir engolir algumas coisas que tem nessa história. Mas eu também já chego lá, já estou me adiantando, tá? Então, esse livro foi escrito pelo James Fenimore Cooper, certo? Que era um americano, tá bom? E segundo um texto de apoio muito bom que eu li do D.H. Lawrence, que depois eu mostro pra vocês também, ele fala que o Fenimore Cooper, ele era o tipo cavaleiro, né? O tipo gentleman. Ele era aquele cara, assim, muito educado, muito fino, mas ao mesmo tempo tinha os seus preconceitos, né? Tinha os seus mitos, digamos assim, as suas fantasias do ideal da democracia, aquela coisa toda. E que se espelhava na Europa, certo? Em alguns aspectos, apesar de que também ele se considerava um nato americano, tá? Que algumas coisas da América ele não podia deslumbrar, digamos assim, estando presente no continente da América. Então ele viveu boa parte do tempo na Europa, pelo que eu entendi, certo? E eu tô me estendendo aqui, né, me alongando, talvez vocês nem compreendam exatamente o que eu tô falando. Conforme eu for passando aqui o vídeo e vou ler os textos de apoio para vocês e tudo, provavelmente vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso, tá bom? Então, vamos ao plot da história, o que seria então o último dos moicanos. Moicano, gente, ele é um tipo de tribo indígena, certo? Então, é como se, pelo que eu entendi da história, é como se os moicanos fossem uma ramificação de um grupo maior, os Delaware. Qualquer coisa eu vou deixar os nomes aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Até porque tem um nome que eu vou falar aqui que como é que eu posso dizer? Eu também não sei pronunciar muito bem, certo? Então eu vou deixar a grafia aqui direitinho pra vocês, tá bom? Antes de falar sobre o enredo, é que se você já leu esse livro e se você gostou muito desse livro, comenta aqui embaixo pra mim quais foram os aspectos que te levaram a gostar dele, certo? Não é que eu tenha odiado o livro, não é isso, gente. Mas é porque ele meio que me incomodou em algumas coisas e eu não engatei muito na história, certo? Mas eu confesso que tem algumas coisas sim que eu gostei e achei bacana. Mas bora discutir na caixa dos comentários, certo? Os comentários são de vocês. Deixem pra mim, então, se você já leu, ou se você tem curiosidade de ler, por que então você quer ler, ou o que você gostou, ou se você não gostou também, tá bom? Vamos finalmente pro enredo. Então, o livro começa dando um panorama geral, digamos assim, do que está acontecendo na América do Norte. A princípio, eu achei que fosse dos Estados Unidos, mas eles deixam bem claro em certos momentos que é como se fosse na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Então essa história se passa justamente nesse local, certo? E está acontecendo então a Guerra Franco-Indígena, como é conhecida nos Estados Unidos, certo? Mas que também tem o nome de Guerra dos 7 Anos, que foram justamente a guerra entre ingleses e franceses, no território norte-americano, certo? E justamente dos dois lados, tanto dos ingleses quanto dos franceses, existiam tribos indígenas que ajudavam justamente cada um desses lados, certo? Da parte inglesa, aliás, vamos falar logo da francesa, que ela é mais curtinha. Da parte francesa, existia então o líder, que era o Montcalm, certo? Vou deixar aqui o nome dele também. Provavelmente estou falando errado, porque eu estou falando com a grafia inglesa, não sei como se pronuncia em francês, certo? E as tribos que eram aliadas dos franceses eram justamente os Huronianos, certo? E os Mohawks, se eu não me engano é esse o nome. Vou deixar a grafia aqui também de tudo, tá bom? Não vou mais falar que eu vou deixar grafias, eu vou só deixar as grafias aqui, beleza? E do lado dos ingleses nós tínhamos então os Delawares e os Moicanos, né? Como o título do livro. Só que os moicanos eram uma tribo muito reduzida
Na verdade, os moicanos só tinham duas pessoas, que era o Chingachgook, eu acho que é assim que se fala o nome dele, certo? E o Uncas. O Uncas era o filho do Chingachgook. E o Uncas é dito como sendo o último dos moicanos, então. A honra da tribo, né? O guerreiro que vai levar adiante os ensinamentos do pai, da sua tribo. O guerreiro que vai tomar para si as posses das terras. O guerreiro que vai conduzir, então, esse povo, certo? E meio que se unir também com os Delawares, digamos assim. Bom, então, como eu falei, esse é o panorama, certo? Da história. E uma coisa muito interessante, que é justamente um dos aspectos que eu gostei muito, são as descrições das paisagens, do local onde está acontecendo a história, certo? Ele se passa no lago Champlain, também não sei se é assim que se fala, mas, segundo o ensaísta que eu falei para vocês no começo do vídeo, o D.H. Lawrence, a maioria dos livros, na verdade, todos os livros denominados Leather Stocking Novels, ou romances de desbravadores do Fenimore Cooper, no caso, o último dos moicanos e mais 4 livros, eles todos se passam às margens desse lago Champlain ou também ao redor dele, certo? Como se fosse uma visão muito bonita para o próprio Fenimore Cooper, como se fosse meio que uma retomada de casa, como se fosse uma projeção de onde ele morava e de uma fantasia na cabeça dele, certo? Então, do lado dos ingleses, a gente vai se ater mais a esse lado dos ingleses, porque o foco é justamente nos ingleses, tá bom? O foco principal da história completa. Bem, então, começa o livro justamente descrevendo essa guerra, quem é contra quem está aliado a quem, e mostra que os ingleses possuem 2 fortes. Tem o forte de Edward, que, se eu não me engano, ele é controlado pelo general Webb, e tem o forte de William Henry. Todos esses fortes são homenagens a príncipes, a pessoas da realeza da época que tinha lá na Inglaterra, certo? Isso é dito na história, inclusive. Se são mesmo ou não, eu não sei, mas é dito isso na história, tá bom? Então, começa então um major que estava junto com o general Webb no Forte Edward, levando então 2 filhas do outro general que comanda o outro forte, né, o Forte William Henry, levando as 2 filhas desse major, desse general, melhor dizendo, para este Forte William Henry, certo? Recapitulando aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso. O Major Hayward estava levando, a missão dele naquele momento era levar as 2 filhas, a Cora e a Alice Munro, elas eram irmãs, certo? Levá-las então até o seu pai, que é o coronel general Munro, lá no Forte William Henry. E pelo que eu entendi, eles tinham uma certa distância, então existia uma certa travessia, um certo caminho longo pela frente para que isso fosse acontecer, certo? E quem seria o guia deles era justamente um rapaz de uma tribo huroniana chamado Magua, ou então, como eles chamam também no livro, de Raposa Sutil, certo? Cada um dos personagens que ou vivem com as tribos indígenas ou que são indígenas e tem esses epítetos, tem esses apelidos, como por exemplo esse Magua. O apelido dele era Raposa Sutil. E eles geralmente usam esses epítetos em francês, certo? Então eu vou falar traduzido mesmo, porque também aparece no livro com a tradução. Bem, então, durante toda essa travessia, que é o Magua levando então o Hayward, a Cora e a Alice, e tem mais um rapaz também que aparece, que é o David Gamble. Ele é todo um cristão, ele fica cantando, ele fica traçando salmos, ele não é muito de combate, certo? Ele é mais assim, poético, mais espiritual. Ele tem esse teor mais, como eu tô dizendo, esse teor mais espiritual, certo? Então, esse grupo, certo, está sendo conduzido então pelo Magua, pela floresta, né, pelo caminho até o Forte William Henry, quando depois a gente tem que ver um corte na narrativa e a gente passa então a acompanhar o Olho de Falcão, certo, ou Nathaniel Bumppo, com o Chingachgook, né, que é aquele índio moicano, como eu falei pra vocês, e depois aparece o Uncas. Eles estão conversando sobre a vida, falando sobre o que já aconteceram, pelo que eles já passaram juntos, porque o Chingachgook e o Nathaniel, né, o Olho de Falcão, eles são muito amigos, eles são quase como se fossem irmãos, sabe? É uma ligação muito forte, que é dita também pelo ensaísta, estou citando muito ele, mas é porque ele fala muito também desse livro,
que eles não são nem superior nem inferior um ao outro, sabe? Eles também não são iguais. Eles têm uma ligação como se fosse maior do que de mãe e filho, de casal, de matrimônio. Então eles têm toda essa simbologia dessa ligação entre eles, certo? E então, no momento, esse grupo que está sendo conduzido pelo Mágoa para o Forte William Henry se encontra então com o Olho de Falcão, o Chingachgook e o Uncas, porque eles se perderam, certo? E o Olho de Falcão e o Chingachgook e o Uncas, eles percebem que o Mágoa, ele é um traidor, que ele é um Huroniano, que ele está do lado dos franceses e que ele queria, na verdade, matar tanto o Hayward, como a Cora, como a Alice, sob o pretexto de que o Homem Branco feriu muito a tribo dele, certo? Então era meio como se fosse uma vingança pessoal dele. Se bem que também, além de ser uma vingança pessoal, era também justamente um trabalho a favor dos franceses, certo? Então, tem todo um desenrolar no começo, certo? Tem toda uma briga e o mago consegue fugir, não conseguem matá-lo. E aí o Olho de Falcão explica toda a situação pra ele, né? Pro Hayward, pras mulheres, aquela coisa toda. E aí, então, eles mesmos vão conduzir esse grupo até o forte. E no meio disso tudo acontecem diversas batalhas, diversos embates, que a gente pensa que as pessoas morreram, mas não morreram. E eles vão enfrentando muitos percalços. Em tal momento, o Hayward e a Cora são sequestrados. Inclusive, existe meio que um triângulo amoroso também nesse livro, que é entre o Uncas, a Cora e o Mágoa, porque o Mágoa quer ficar com a Cora. Ele tem um desejo, ele não tem nenhum amor, ele tem um desejo pela Cora. É como se esse desejo que ele tem pela Cora é como se fosse uma humilhação para o pai dela, para os homens brancos. Tipo assim, eu vou sequestrar essa mulher que é importante para vocês, ainda mais porque a Cora era uma mulher descrita, né, como uma mulher muito firme, muito nobre, muito austera, muito correta. Então, ele sequestrando ela é como se fosse, então, uma reafirmação do seu poder e uma reafirmação da sua superioridade. É como eu falei, né? É como se ele estivesse humilhando o pai dela, os conterrâneos dela, sequestrando esse símbolo deles para si, se apropriando dela para ter esse poderio, né? E essa moeda de troca, porque ele não quer deixar ela ir, certo? E eles conseguem, depois de todos esses percalços, chegar lá, né, no forte de William Henry. O Munro, que é o general que comanda lá esse forte, ele pensa que o general Webb vai ajudar eles na batalha contra os franceses, e eles nunca mandam tropas para o forte de William Henry, e tem toda uma controvérsia, enfim. Então, no momento a gente descobre que o Hayward gosta da Alice, né, pede a mão, meio a toda essa confusão que tá tendo, o Hayward pede a mão da Alice em casamento, eles não acabam se casando. Mas enfim, continuam todos os entreveros, né, possíveis que se pode imaginar. E ó, aparenta ser um livro fino, mas são 400 páginas. De muita descrição, muitas falas, muitas coisas poéticas, muitas coisas para se pensar. Então, tem toda essa pegada no livro, certo? E aí, eu acho que eu vou parar por aqui, justamente o que eu tinha para falar do enredo, e eu vou fazer agora as minhas considerações, tá? Provavelmente falarei spoilers, certo? E aí eu vou falar pra vocês quando eu for ter spoilers, tá bom? Mas eu vou dizer as minhas opiniões, as minhas impressões, e aí eu vou mostrar justamente os textos de apoio que eu li e algumas coisas que eles corroboram com o que eu penso, tá certo? Então, como eu falei, eu não engatei muito na história, eu não consegui ter tanta simpatia e empatia pelos personagens principais, certo? Apesar de eu ter conseguido ficar com muita raiva do Mágoa, que era o índio vilão, certo? Tive muita raiva dele, sim, mas pelos outros é como se fosse tipo, ok, são pessoas, são personagens. Não consegui ter, tipo, meu Deus, eles vão sofrer agora. Ai, meu Deus, eu quero que isso passe. Na verdade, quando vinha mais uma luta, né, mais um entrave, eu dizia, poxa, mais um. Depois disso vai ter outro, né? Enfim, uma coisa que eu queria salientar é que o sequestro da Cora, da Alice e do Hayward acontece
depois que eles chegam no forte de William Henry. Até porque também meio que há um acordo entre o Montcalm, que era o líder dos franceses, né, e o general Munro. Existe meio que um acordo porque o Montcalm consegue, enfim, adentrar no forte de William Henry. E eles fazem um acordo para que as pessoas que estão habitando no forte possam ir para outro lugar em paz. Quando essa travessia está acontecendo, aparecem diversos índios, né, da mesma tribo do Magua, né, diversos uronianos, e matam geral, gente. É uma carnificina, é um massacre. Eles não toleram deixar uma mulher sobreviver, uma criança, nada, eles matam geral. É horrível, é uma cena assim sangrenta mesmo, absurda. Diz até que ficou conhecido na história como o massacre de William Henry, horrível, certo? E aí foi justamente nesse entreveiro que o Hayward, a Alice e a Cora foram sequestrados, tá? Então, voltando a falar aqui as minhas considerações. Essa edição aqui, gente, é da Nova Fronteira, tá? E, sinceramente, eu encontrei muitos erros gráficos e ortográficos, coisas que eu acho que numa editora grande e de grande porte e que fica trazendo novas traduções, né, de livros renomados, como esse aqui é um livro bem renomado, deixam passar certos erros que não deveriam acontecer, sabe? Não sei se já fizeram uma nova revisão, uma reimpressão, mas se ainda existir essa edição aqui no mercado, com essa mesma reimpressão aqui, você vai encontrar sim alguns erros, como eu falei, gráficos e ortográficos, e pelo menos pra mim isso me incomoda um pouco, certo? Outra coisa também que eu queria comentar é que assim, no começo do vídeo eu falei que justamente você precisa transportar a sua cabeça de hoje para o daquela época, né? Para você poder engolir algumas coisas. Digo isso como mulher, porque justamente a mulher é... Gente, por exemplo, eu vou tentar trazer exemplos, que eu não tô conseguindo nem falar direito. Quando os índios queriam denegrir outras tribos, queriam rebaixar, menosprezar, diziam que eles lutam como mulheres choronas, eles são fracos como mulheres, as mulheres é reservado o direito só de chorar, não sei o que, não sei o que. Entende? É uma coisa assim meio estapafúrdia, sabe? Que, como eu falei, eu, como mulher hoje em dia, isso é muito difícil de ler. Mas a gente tem que lembrar que naquela época tinha esse pensamento. E se a gente parar pra pensar, gente, muita gente até hoje ainda pensa assim, certo? Então, tem esse porém. Se você não conseguir se desligar, né, desses seus princípios, desse seu pensamento de hoje, talvez não seja uma boa você ler esse livro. Tá cheio de passagens assim e me incomodaram também, certo? Outra coisa também que eu não gostei, gente. Como eu falei, tem tanto tribos indígenas do lado dos franceses, né, quanto também tribos indígenas do lado dos ingleses. Só que os índios dos ingleses são gente boa, são gente bacana, eles são espertos, eles são inteligentes, eles são amigos, eles são confiáveis, mas os outros são selvagens, são carniceiros, são a pior raça que tem, escória da escória. Então, tipo assim, não entendi o que é que o autor quis passar com isso, sabe? Que ele exaltava um povo, exaltava e rebaixava outro povo, sendo que, tipo, também me incomodou, sabe? Essa forma como ele tratou de esculhambar mesmo, sabe? E justamente usar como menosprezo e expressão pejorativa o fato de que eles são bebês chorões como mulheres. Isso também me incomodou bastante no livro. Talvez isso incomode a você também, certo? Aí, gente, vamos lá então para as considerações em relação ao ensaísta que eu falei, né? O J.H. Lawrence. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui pra vocês, tá? No final do livro, depois, justamente que existe o sequestro da Cora, do Hayward, da Alice, a Cora é assassinada, certo? Por um dos comparsas do Magua. O Uncas acaba sendo assassinado pelo Magua e o Magua é morto pelo Olho de Falcão, certo? E, tipo assim, antes eu tinha visto só pela ótica de que o seguinte, como a Cora, ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher firme, uma mulher forte, uma mulher de princípios, uma mulher, sim, bonita, certo? Que inclusive o J.H. Lawrence fala muito também, porque a Cora ela era morena, então ela tinha um quê do sensual. Eu vou ler pra vocês algumas passagens depois. Então, na minha visão,
a Cora, sendo essa personagem feminina tão forte, ela não poderia existir. Ela não poderia existir nesse mundo em que os homens são fortes. Então, o que é que acontece? Ela morre, ela é assassinada no final, certo? Então fica tipo assim, como assim? E a irmã dela, que era a Alice, é vista como a meninazinha frágil, a delicada, aquele rosto angelical, aquele lírio branco, certo? Aí essa menina, a irmã dela, que era mais frágil, que só chora, só perturba, ou seja, mais uma imagem horrível das mulheres. Então, essa menina que vai meio que perpetrar, né, a família, porque ela agora é a única herdeira da família, certo? E aí, o D.H. Lawrence tem uma fala ótima para isso, que ele fala o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. Pela primeira vez, aparecem mulheres concretas, a bela morena Cora e sua frágil irmã Lírio Branco, que é a Alice, certo? Lírio Branco é meio que uma expressão que ele utiliza aqui no livro, né, o D.H. Lawrence, nesse livro, Literatura Clássica, Estudos sobre a Literatura Clássica Americana. Ele fala num texto chamado Romances de Desbravadores, que justamente esse lírio branco é para remeter a uma flor delicada, uma flor simples, né, que precisa ser protegida. Ele fala então, né, pela primeira vez aparecem mulheres concretas, a bela morena Cora e sua frágil irmã Lírio Branco. A boa e velha divisão entre a morena sensual e a loirinha dependente e submissa, que é tão pura. Gente, isso aqui é muito real. Existe muito isso aqui no livro, certo? Então, tipo, é muito ruim ler isso, certo? Outra coisa que ele fala. Cora é a flor rubra da feminilidade. Rebento orgulhoso e apaixonado de alguma união misteriosa entre o oficial britânico, né, o General Moore, e uma mulher crioula nas Índias Ocidentais. Cora ama Uncas, Uncas ama Cora, mas Mágoa também deseja Cora, deseja violentamente. Para mim isso é uma obsessão. Um pequeno círculo melodramático de sensualidade ardente. Então Fenimore mata os três, Cora, Uncas e Mágoa, e deixa Lírio Branco incumbida de perpetuar a espécie. Ela dará uma penca de filhinhos brancos ao Major Hayward, esses enfadonhos lírios infectados de nossa era. O artista que há nele decidiu que o sangue das duas raças, da branca e da vermelha, não pode se misturar, e os elimina. Tá vendo, gente? É exatamente isso que eu percebi também. E o engraçado é que eu copiei a minha opinião em relação a Cora bem antes de eu ler esse texto. Nesse livro aqui, existem dois textos sobre o Fenimore Cooper, que é falando sobre os romances de brancos, que é um texto anterior a esse que eu li, e os romances de desbravadores. Porque, como eu falei pra vocês, existem 5 livros desses romances de desbravadores, ou Leatherstocking Novels, e o último dos moicanos está entre o segundo e o terceiro desses livros, certo? De acordo com o D.H. Lawrence, o último dos moicanos, ele cronologicamente é o segundo, mas de acordo com o enredo da história, ele se torna o terceiro então, certo? Com relação a justamente isso, de as duas raças, né, a branca e a vermelha, não poderem se misturar, ele fala aqui também no livro que, tipo assim, para que isso aconteça, para que haja uma união plena entre o homem branco e o homem vermelho, né, sem que um se submeta e se ofenda e se humilhe e fique oprimido pelo outro e seja o opressor do outro, é necessário que ambos troquem suas peles e renovem suas peles. Mas que isso é algo muito difícil. É tanto que ele fala aqui também que toda essa amizade, assim, uma amizade inexplicável entre o Chingachgook e o Nathaniel, né, o Olho de Falcão, que é inclusive o Olho de Falcão, o grande herói do Fenimore Cooper durante esses 5 livros, que é como se fosse um alter ego do Fenimore Cooper, é como se o Fenimore Cooper se enxergasse, quisesse ser o Nathaniel, né, o Olho de Falcão. Então, essa amizade intrínseca entre o Chingachgook e o Olho de Falcão, para o D.H. Lawrence, é uma fantasia, porque o homem americano não pensa nisso, porque tanto uma raça se sente oprimida quanto a outra se sente pela outra. Então, para que os costumes sejam de fato abraçados, para que a amizade seja de fato selada, para que exista essa união plena e essa tolerância, é necessário que ambos se permitam
tirar a sua pele velha, e mostra uma nova, certo? E segundo ele, esse é o grande mito da América, certo? Mas que até hoje não é bem cumprido, tá? Aí ele fala o seguinte: e sempre nos romances sobre os desbravadores, o tema incessante da irmandade de sangue, Nat e Chingachgook, a Grande Serpente. Grande Serpente era o epíteto do Chingachgook. E o Olho de Falcão tinha o epíteto a Longa Carabine. Carabine era uma menção à arma que o Olho de Falcão possuía, né? Que eles chamavam de mata-gama. Até hoje foi tudo puro mito. O Homem Vermelho e o Homem Branco não são irmãos de sangue, nem quando estão nos melhores termos. Quando estão nos melhores termos, um deles sempre traz seu próprio espírito de raça. No Homem Branco, um tanto intelectual que ama o índio, sente-se o Homem Branco traindo sua própria raça. Há uma certa falta de orgulho, há algo dissimulado no fato. Ele é um renegado. O mesmo acontece com um índio americanizado que acredita piamente no estilo branco. É uma traição. De novo, o renegado. Então ele fala aqui que não é possível, se ambos continuarem com a mesma mentalidade de antes, sempre o branco vai ficar na espreita do vermelho e vice-versa. Então, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, certo? O vídeo ficou bem longo, mas eu acho que eu consegui transmitir tudo que eu queria pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, me diz suas opiniões do livro, se você ficou com curiosidade de ler o livro. O que eu gostei do livro eu vou contar pra vocês. Foi justamente esse panorama histórico que teve, certo? Esse panorama histórico, algumas descrições de cenas, isso pra mim foi o mais importante da história. Porque a história mesmo, o enredo mesmo não me cativou muito, certo? Mas me conta aí se você já leu, se você gostou, se você não gostou, o que você também acha que poderia ter de melhor, ou então se o livro tá tudo ok, tá certo? Esse livro aqui também, se eu não me engano, ele tá na lista dos 1001 livros pra se ler antes de morrer, certo? Então mais um livro da cota completado. Eu vou tentar trazer, gente, os vídeos pra cá nas quartas e aos domingos também, tá? Não prometo nada, mas eu vou tentar trazer com essa assiduidade. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.